Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito bom estar aqui mais uma vez, né? Na Escola de Profetas. Um desafio, né? Abrir a escola, primeira aula. Mas eu creio que esse tema ele é essencial para nós entendermos todos os outros, ou pelo menos, né? Estarmos mais abertos para relacionar, né, a história da igreja, passado, né, e presente. E futuro, né? Que é o que nós iniciamos também. Mas é fundamental a gente, sempre que quer entender um assunto, ir para o seu princípio, né? Como começou. Então, nessa aula, a gente vai poder ver um pouco do ambiente, né, que a igreja nasceu, foi fundada, como ela foi se desenvolvendo e princípios, né, básicos que a gente precisa se atentar. Eu gosto muito de falar de história, né? Quem me conhece aqui um pouco sabe, é minha formação profissional, mas também depois que eu entendi a importância, né, de estudar a história da igreja, né, da nossa fé, do evangelho, eu também me apaixonei mais ainda porque é essencial para a gente, né? A gente começa a ter uma visão mais apurada, mais completa, né, da nossa própria experiência de fé. Então a gente vai passar por algumas questões, né? Vocês depois podem perguntar no final se alguma coisa não foi bem entendida, bem explicada. Nessa introdução, né? Só reforçando aquilo que eu já falei, nós vamos ver como a igreja se estabeleceu nos primeiros séculos. Então eu vou fazer um recorte, porque a história da igreja, né, ela vai desde quando começou a igreja até o dia de hoje, mas eu não vou falar desses 2000 anos, né? Mas eu vou focar do primeiro ao quarto século, que eu acho que vai dar para a gente entender, né, esse princípio, né, os fundamentos de como a igreja se estabeleceu. Então a gente vai falar de forma, né, cronológica, desde o primeiro até o quarto século, né, linear. Observaremos seu crescimento, desenvolvimento e algumas práticas, né, erros, acertos. Então é importante a gente não ir para nenhum extremo, não achar que tudo foi só flores, tudo foi só, né, positivo, nem também tudo foi só negativo. Eu acho que em todos os períodos da história, ainda que, quem conhece um pouco aqui, né, da linha cronológica, ainda que lá na Idade Média, que é chamada de Idade, né, escura, ou Idade das Trevas, que achou-se que não tinha nada de bom, mas se a gente for aprofundar, a gente vai ver que lá também tinha uma luz, né, do Evangelho que permaneceu. Então essa luz nunca foi apagada, é importante frisar isso. Por vezes ela teve mais, talvez mais aparente, né, como a gente vai ver aqui no início da igreja, a luz da igreja brilhava de uma forma, né, esplendorosa, mas mesmo quando ela foi perdendo um pouco da sua essência, a gente não pode dizer, né, que ela se perdeu completamente, que tudo, né, foi perdido. Então acho que é muito importante a gente olhar para a história da igreja com essa definição, essa visão. Então a gente pode pegar tudo isso para quê? Para refletir sobre a nossa própria experiência e nossa realidade atual. Então a gente que entende, né, a visão profética, nós cremos que nós estamos encaminhando para o final dos tempos e por isso a gente precisa ter, né, bastante convicção de onde estamos, né, e do que vai acontecer também nesse final dos tempos. Então a gente olha para o passado, né, para também pegar essas experiências e avançar, né, não ficar parados, não ficar estagnados. Essa linha do tempo talvez não vai dar para vocês enxergarem muito bem, né, quem está mais atrás, mas eu pus aqui no início só para a gente visualizar de forma completa, né, o que eu vou falar um pouco nessa manhã. Então ali, nessa
como é o mês aqui, é no meio, é? Não, é no meio também. Nessa parte aqui eu pus tempo de preparação, que foi, como é que a gente costuma dizer, o Antigo Testamento. Então a parte, né, que Deus formou o povo de Israel, então eu pus Abraão, Moisés, Davi como personagens chaves, né? Mas essa formação do povo de Israel ela foi fundamental para o que viria a ser a igreja depois, né? Então no Novo Testamento, né, a gente tem, no Nova Aliança, a gente tem Jesus vindo para a terra, né, se encarnando, preparando, né, durante sua vida, homens, né, os 12 apóstolos, que por volta ali do ano 30, né, na década de 30, do primeiro século, fundaram, né, a igreja. Então o marco dela é Pentecostes, depois eu vou estar falando mais sobre isso. Mas a igreja é importante frisar que ela começou entre os judeus. Então a igreja primeiro, todos os apóstolos eram judeus, né, do povo de Israel, e ela começou, né, ali em Jerusalém com todo o povo judeu. Mas o propósito não era ficar só com os judeus, né? Então houve também a expansão para os gentios. Aí a gente tem figuras chaves, né, principalmente Paulo, que vai fazer essa expansão, né, se tornar efetiva para outros povos. Isso por volta lá do ano 35, tá? A partir do ano 65 a gente tem o início das perseguições imperiais. Então a igreja começa a ser perseguida, né? Ela começa a incomodar o Estado romano e eles começam cada imperador que entrava, geralmente ele fazia, né, uma perseguição, alguns mais, outros menos, mas até por volta do quarto século a igreja foi perseguida, né, e teve algumas implicações por causa disso que nós vamos falar também. Então a gente teve o século II e III, né, com algumas mudanças. Então no primeiro século a gente vai falar muito o termo igreja primitiva, e após o século II, né, a gente tem mudanças na ordem da vida da igreja, do governo, né, na forma como ela se reunia, também vamos falar. E, por fim, a igreja imperial, que aí já é uma outra fase, que a igreja ela vai passar a ser casada com o Estado, né? O império ele vai aceitar o cristianismo e vai colocar ele também como um aspecto político, né, do próprio Império Romano. Então, primeiro século, né, então a gente tem a formação da chamada igreja primitiva, vocês talvez já viram muito esse termo, né, ou apostólica. Então ela tem início em Pentecostes, né, lá em Atos 1, né, 2, fala do Pentecostes, da vinda, da descida do Espírito Santo, que foi prometida, né, pelo próprio Jesus, que daria início então à igreja, logo após a ascensão de Jesus ao céu. Então o livro de Atos ele é fundamental para a gente entender essa história, né, desse início. O livro de Atos é como se fosse um livro histórico mesmo. E além, né, dos testemunhos de pessoas que viveram nessa época, né, a gente tem também, claro, a inspiração do Espírito Santo, né, que foi conduzindo como a história foi contada. Então a gente tem os relatos da formação da igreja, que se estabeleceu através dos 12 apóstolos. Então a igreja ela foi fundamentada sobre os 12 apóstolos que tinham andado pessoalmente com Jesus durante 3 anos e meio. E ele então, né, ensinou na prática, na vivência, tudo o que eles precisavam para, né, dar início a essa grande obra que era a igreja. Mas eles não poderiam fazer nada disso se não fosse pela ação do Espírito Santo.
Jesus ensinou para eles, né, na teoria, na prática, mas a capacitação, o poder veio do Espírito Santo. Então a gente tem Atos 1:8 que resume um pouco disso, né, quando diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então foi o que capacitou, né, para o início da igreja. E ser-me-eis testemunhas. Então qual era o propósito deles receberem o Espírito, né? Passarem a ser igreja, ser testemunhas de Jesus, né? Tanto em Jerusalém, que eu falei, né? Foi onde começou, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então ele deu até como seria a progressão, o desenvolvimento, né, da igreja. E isso foi realmente levado a sério, né? Tanto é que eu coloquei um mapa aqui, a gente vê ali Jerusalém, onde começou, né? A igreja começou ali, com os 12, com o episódio dos Pentecostes, né? Onde tinha 120 ali judeus reunidos, e o Espírito Santo desceu, e eles passaram então a viver, né, essa vida da igreja, mas não só entre eles, logo mais passou então a vir, né? Aqui Judéia seria toda a região ao redor de Jerusalém. Aí depois vem Samaria, que seria um pouco mais distante, mas também dentro de Israel, né? E depois aos confins da terra. Então depois, né, viria a se expandir o evangelho para todo mundo, né? Chegando até nós hoje. Então Jesus, ele tem uma ordem, né? A gente vê isso. Toda a Bíblia tem uma ordem, tem uma ciência, né, que se faz. Então nada é por acaso, nada é assim ao léu. Ele tinha uma profecia e essa profecia se cumpriu, né, e foi daquela forma que ele falou lá em Atos 1. Bom, então quando a gente pensa, né, na igreja primitiva, quem já estudou um pouco, né, já se deteve um pouco no livro de Atos, a gente vai ver vários aspectos, né, da vida da igreja em Atos. Aspectos esses que inclusive, né, chamam nossa atenção, às vezes nos dão assim, né, aquela expectativa de também viver daquela forma. E uma coisa que marca muito, né, na vida dessa igreja nascente, acho que uma palavra que ele já usou ontem, que eu gostei muito, que foi envolvimento, né, das pessoas, envolvimento real de vida. Então essas pessoas, quando elas se ajuntavam a essa igreja, né, elas não era só mais uma religião, porque religiões tinham muitas. O Império Romano era cheio, né? Os impérios antigos, eles eram muito religiosos, então eles tinham vários deuses, vários rituais, cultos religiosos. Mas o cristianismo, ele vai surgir como totalmente diferente dessas religiões, porque implicava no envolvimento da vida da pessoa. Não era só lá ir assistir uma reunião, não era só ir lá fazer um sacrifício, voltar para casa e viver como se nada tivesse acontecido. Era algo que mudava a vida da pessoa em todos os aspectos, né, de trabalho, de casamento, de família, né, de vida social, de finanças. Então esse evangelho que chegou até aquelas pessoas, né, esse evangelho real, ele mudava de fato a vida, né, das pessoas. Então começou a implicar em todos esses, alguns, né, desses aspectos que a gente vai ver, tem vários, mas vamos se deter nesses. Então, comunhão, convívio social, governo, culto, doutrinas, finanças. Comunhão, talvez é o que mais salta, né, quando a gente fala de igreja primitiva, é o aspecto da comunhão. Então, a gente tem lá, Atos 2,42. Quem pode ler? Muito conhecido, né, esse versículo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O Milton não precisa nem ler, né? Na comunhão, na oração,
aspectos na comunhão. E o que é comunhão? Né? A gente usa muito essa palavra, mas a definição dela, né, é em comum acordo. Então, era um grupo de indivíduos, né, que compartilhavam ali a mesma fé, princípios, propósitos, esperança. Então, esse grupo de indivíduos que foi se aproximando uns dos outros, né, e compartilhando essa fé, formou então uma comunidade. Então, pessoas que andavam juntas, né, nesse propósito de ser igreja. E é importante, né, frisar, o elo de ligação maior era o próprio Espírito Santo. E muitas diferenças sociais, culturais e de gênero caíram por terra. Então, a gente está falando de um Império Romano, que não dá tempo de destrinchar o que era o Império Romano, mas basicamente era um império de muitas diferenças, principalmente sociais. Então, existia escravidão, por exemplo. Então, o escravo ele era muito diferente e tratado de forma muito diferente na sociedade do que uma pessoa livre. Mas quando o Evangelho chegou e essas pessoas começaram a andar juntas, essas diferenças caíram por terra. Então, um escravo poderia sentar na mesma mesa do que uma pessoa rica, que tinha posses, tinha fazendas, enfim, e ser tratado da mesma forma. Uma mulher, que às vezes era também discriminada, também poderia, né, estar ali junto com homens e ser tratada com respeito, com dignidade. Então, essas diferenças, isso eu acho muito impactante, né, que o Evangelho também foi o que trouxe, né, essa, digamos, igualdade, né? Claro que tinha diferenças de dons, né, diferenças de ministérios, mas essa igualdade, né, que Deus tratava todos, isso era muito latente na igreja. E não era algo imposto, autoritário, então não tinha lá uma pessoa, um líder, falando assim, você tem que ser assim, você tem que sentar com o escravo, você tem que respeitar as mulheres. Claro que existe um ensino, mas não era algo autoritário, né, mas um resultado da própria experiência de conversão. Então era algo que o próprio Espírito Santo, né, ia gerando, e as pessoas iam se abrindo para aquilo e iam vivendo aquela realidade. Então, a conversão, né, ela era muito integral. Então, as pessoas passavam a viver isso a partir daquele momento. Isso afetou também as finanças, né? Então, a gente, seguindo aí Atos 2, versículo 44 e 45, alguém pode ler também para mim? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto com todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, as pessoas passaram também a compartilhar daquilo que elas tinham, né? Então, a igreja nascente experimentou na prática o viver em comunidade, não só compartilhando, né, as coisas espirituais, mas também as materiais. Então, sempre, né, a sociedade, ela sempre teve pessoas mais ricas, mais pobres, isso desde o início, né, da humanidade. Mas, nesse momento aí, até os mais ricos, né, supriam os mais pobres. Isso é novo? Isso foi novo? Não exatamente. A gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vê que o próprio Deus já tinha dado, né, lá na lei, uma ordem, né, para que pessoas que tinham mais posses também dividissem, né, de várias formas lá suas posses. Mas nesse momento, né, da formação da igreja, a gente vê isso muito forte, né, quando a gente olha para Atos, feito de forma voluntária, né, mais uma vez, não era de forma autoritária, então não tinha ninguém pressionando ali você a dar seus bens. Então eu coloquei até ali, né, não era socialismo, né, porque a ideia socialista é ter um governo que te obriga, né, a repartir seus bens, suas propriedades com outras pessoas.
Então você queira ou não, você tem que fazer. Mas não era isso, né? Que muitos às vezes associam, né? Essa prática da igreja primitiva com a prática do socialismo. Mas era algo, como eu falei, gerado pelo Espírito Santo, voluntário, né? Que as pessoas começavam a entender, né? E a fazer. Então deve-se considerar que foi uma experiência numa pequena comunidade. Então assim, o evangelho ainda não tinha se expandido para o mundo todo, né? A gente vê isso ali no início, muito em Israel, né? E em outras comunidades ali mais próximas que surgiram depois da pregação de Paulo, né? Principalmente. Mas todos eram cheios do Espírito Santo, né? E com isso aqui é importante, expectativa da iminente volta de Jesus, quando os bens terrenos não seriam mais necessários. Então havia um desprendimento. Então essa igreja primitiva, uma das expectativas dela era de que Jesus ia voltar muito cedo, né? Ali na geração deles. Então eles eram desprendidos, né? Então muitos tinham bens, mas entenderam que agora eles não deveriam viver apegados àquilo, porque Jesus poderia voltar a qualquer momento e eles então, né, poderiam servir outras pessoas e não se apegar aos bens materiais que eles tinham. A gente vê também, né, aspectos importantes na questão doutrinária. Então, como eu falei, a igreja ela começou, né, com os 12 apóstolos e a base da doutrina da igreja primitiva foi através deles. Então, no início, as crenças, né, a doutrina da igreja eram simples, até porque eles logo no início, né, não sistematizaram, né, não escreveram no tratado. O que a gente tem, né, os registros, principalmente das cartas que eles trocavam em si, né, dos evangelhos, de Atos, mas eram doutrinas, né, mais simplificadas. A gente pode perceber 3 pontos básicos na doutrina da igreja primitiva. O caráter messiânico de Jesus. Então eles tinham convicção de que Jesus era o Messias prometido, né, pelos profetas do Antigo Testamento. A ressurreição de Jesus, então também é a convicção de que Jesus tinha vindo para a terra, mas também morrido e ressuscitado, né? E a segunda vinda, como eu falei, a expectativa, né, de que Jesus voltaria, né, para também reinar com sua igreja. Então, tudo que eles faziam era baseados nesses três pontos essenciais. Depois, ao longo do próprio primeiro século, mais para o final, a gente vê alguns documentos surgindo. Por exemplo, de Daquê, que era uma espécie de catecismo cristão, né, que foi escrito por volta de 60, 90 depois de Cristo. Então, um documento pequeno, de certa forma, acho que tem umas 6 ou 7 páginas. Vocês, inclusive, acham ele para baixar na internet. Interessante, né, ver assim, que tem coisas muito práticas lá do que a igreja, né, fazia. Então, é um dos documentos, né, mais importantes da era pós-apostólica. Então, assim, fora, né, o que os apóstolos escreveram, esse documento no primeiro século, ele é muito importante para entender um pouco de como a igreja se comportava, né, vivia e pensava algumas questões. O aspecto do culto. Os cristãos primitivos não concebiam a igreja como um lugar de culto. Então hoje a gente tem muita ideia, vamos para a igreja. Então acho que não tinha essa expressão, né, na época. Porque eles entendiam igreja como eles, né? Como a vida da pessoa. Então aquela outra expressão, igreja somos nós. Então o lugar não era tão essencial, né, em relação à questão da vida. Então eles podiam se reunir em diversos lugares, né? Não tinha um lugar
fixo, num tempo fixo de reunião. Então eles podiam se reunir nas casas, né, que era o centro, talvez das reuniões eram mais nas casas, durante a igreja primitiva, as casas dos irmãos. No templo, esse templo aqui era o templo de Salomão, né, aquele templo lá do Antigo Testamento, que ainda persistia até o ano 70, que foi destruído, né? Mas até o ano 70 o templo estava lá. Jesus, inclusive, esteve várias vezes, né, no templo lá dos judeus, e eles se reuniam no átrio, né? Também não vou poder entrar em detalhes, mas era o lugar onde eles, fora os sacerdotes, né? Quem não era sacerdote podia estar ali. Então eles também frequentavam, né, o templo. Eles não tinham, a parte, né, a igreja não tinha problemas com os judeus. Os judeus que passaram a ter problemas, alguns judeus passaram a ter problemas com a igreja primitiva. Mas eles iam lá, e, inclusive nas sinagogas, né? A gente vê o próprio Jesus também indo, e os cristãos também continuaram aí, a depender da situação ou contexto. Por que eu coloquei ali? Quando começam as perseguições, por exemplo, então eles não conseguem mais se reunir no templo, às vezes nem nas casas eles conseguem, né, publicamente reunir. Então alguns vão reunir nas cavernas, né, embaixo da terra, para ficarem mais escondidos, né, chamadas catacumbas também. Então vai depender, né? Eles não ficavam presos a um lugar. Então tem que ser só no templo, tem que ser só na sinagoga, no caso. Mas eles sabiam movimentar, né, à medida que a situação ia exigindo. Nos cultos, então, assim, oficialmente, relatos, né, de historiadores e alguns versículos que a gente lê, oficialmente existia um culto celebrado no primeiro dia da semana, por ocasião da ressurreição de Jesus ter sido nesse dia. Então ali havia leitura da Bíblia, exaltação, orações, cânticos e também a ceia, né? Como eu falei, geralmente era mais nas casas, né? Somente os batizados participavam da ceia. Então um dos aspectos da doutrina da igreja primitiva era a questão do batismo, né? Que a pessoa que se convertia passava o batismo nas águas, tinha também o batismo no Espírito, mas para participar então desse momento da ceia, precisava, né, ter passado pelo batismo nas águas. Que alguns vão falar mais sobre isso, né, no decorrer da escola, mas é importante frisar isso, né? E isso não impedia de outros cultos acontecerem, né? Creio eu, durante a semana, falavam ali que eles sempre estavam juntos. Então, eles sempre estavam juntos, relatam que existe uma dinâmica, né, da igreja estar ali reunida em diversas ações, né, em diversos momentos, tá? Governo da igreja. Era conduzido de forma geral pelos 12 apóstolos, né? A gente tem um exemplo de Atos 15, né? O primeiro concílio da igreja. Então esses 12, eles davam direções, né, para a igreja. A gente pode acrescentar, né, fazer um acréscimo de Paulo também, né, que Paulo não era dos 12 que andou com Jesus, mas ele foi acrescentado, né, como um apóstolo, e também deu muitas diretrizes para a igreja, né, que foi se formando a partir das pregações, das visitas deles à cidade. Então, os apóstolos se reuniam, junto também com outros anciãos, né, pessoas mais velhas, mais experimentadas da igreja, e tomavam a iniciativa da criação de outros cargos. Cargos eu coloquei entre aspas, né, porque não era ainda aquela questão formalizada, mas eram necessidades que a igreja tinha que precisavam ser supridas por ministérios ou dons.
Então eles eram dirigidos pelo Espírito Santo, né? A gente vê em Atos também, eles se reuniam na direção do Espírito e indicando pessoas, né, para diversos ministérios. A gente pode, né, dividir, eu pus assim, dividir em duas classes, mas sempre ter em mente que aqui a gente não está fazendo uma formalização de nada. Então, assim, é ao ver, né, quando a gente lê, natural, espontâneo. Então, assim, existia esse governo da igreja que estabelecia ministérios, mas não era ainda aquela divisão clero e leigos. Então, o clero tinha uma posição especial, um tratamento especial. Não, era mais a questão do serviço mesmo que era necessário. Então, existia, né, os 5 ministérios, que também vocês, provavelmente, todos ou a maioria, né, já ouviram falar, que eram os oficiais carismáticos, né? As pessoas que estavam principalmente por conta do ensino, né? Pastores, mestres, apóstolos, então, pessoas que tinham, assim, papel de fundamentar a igreja na doutrina dos apóstolos. E os oficiais administrativos, que seriam pessoas que serviam, né, de diversas formas, como a gente vê, né, em Atos, quando teve aquela reunião, e precisava de pessoas para servir as mesas, né, os necessitados. Então se estabeleceu pessoas para irem lá e ajudarem, né, a tratar desses necessitados. Então a gente vê diversos dons, né, 1 Coríntios 12, que fala dos dons, que eram formas de servir a igreja, né, também, como funções. Aí eu frisei ali, essa divisão não significava uma hierarquia piramidal, como se vê mais tarde. Então não tinha aquela ideia, o pastor, o apóstolo, né, é o cargo mais importante da igreja, e o que serve ali como porteiro é o menos importante, né? Então acho que era mais uma questão de funções mesmo, né, que existiam diversas, e alguns tinham dons para algo, outros tinham dons para outra coisa, né, e isso era bem administrado. Quando vai surgindo, né, que vai surgir, né, o próprio Paulo vai tratar de várias questões que surgem ali entre eles, até conflitos, mas vai sempre haver uma resolução, né, durante o tempo que os apóstolos estavam ali fazendo nesse trabalho. Então a gente vai ver várias resoluções de conflitos que vão ter em relação a esses ministérios. Convívio social. A igreja primitiva insistia na separação das práticas pagãs da sociedade romana, como a idolatria. Então eles viviam num contexto muito idólatra. O Império Romano tinha muitos deuses, inclusive ao imperador. Eles exigiam uma adoração ao imperador, e a igreja vai se separando disso. Mas não se separa das pessoas, né, chamadas dos vizinhos pagãos, em relações sociais que não fossem prejudiciais. O primordial era dar bom testemunho. Então essa separação não significava ir para uma bolha, né, ir para um lugar, ficar ali isolado, só a igreja ali isolada. Não, muito pelo contrário, a igreja saiu para dar testemunho para o mundo. Então as pessoas se convertiam para ser testemunhas. Então esse testemunho era para o mundo. Então elas tinham que, né, sair ou continuar seus trabalhos, continuar sua vida, né, mas dando esse bom testemunho. Então, apesar dessas atitudes de separação moral e espiritual, os cristãos estavam prontos para cumprir suas obrigações cívicas. Importante isso aqui também. Então, a igreja, ela também não se separou de cumprir suas obrigações para com a sociedade. Então, se tinha que pagar impostos, a igreja pagava, né? O próprio Jesus pagou. Respeito às autoridades, né? Romanos mesmo fala, né? Paulo falando do respeito, da questão até de oráculos,
pagamento de impostos, entre outros. Então, eles não se retiravam da sociedade, né? Mas se separavam das práticas pagãs que eles tinham muito, né? Isso, tudo que eu falei aqui, né, é mais evidente no primeiro século. Então, ali da formação do ano 30 até por volta do ano 100. No finalzinho do primeiro século, o último apóstolo vai morrer, que é João. E aí, né, depois desse vácuo, né, quando os apóstolos então não mais estavam ali, supervisionando, né, dando direções à igreja, eles com certeza formaram outras pessoas, né, para dar continuidade. Inclusive são chamados de pais apostólicos ou pais da igreja, né, as pessoas que deram continuidade ao trabalho dos apóstolos. Mas a gente já vai ver, né, que eles não seguiram tanto, né, os princípios quanto os apóstolos, né, fizeram questão de seguir. A gente vai observar, né, várias coisas aí do segundo e terceiro século. Então, segundo, a partir do ano 101 até o terceiro século, até 299. A expansão da igreja, isso foi muito real, né? A igreja começa mesmo, principalmente depois das pregações de Paulo, no primeiro século, ela começa a se expandir para vários lugares, né? Vários países. Mesmo apesar da perseguição que foi se intensificando no segundo século mesmo, houve uma perseguição muito forte. Então o Império Romano matava mesmo quem servia a Cristo. Levava ali para o Coliseu, né, também que conhece um pouco da história, eles morriam ali, as feras matavam, né? Enfim, tinha essas ações para quem seguia ali o Evangelho. Então, muitos tiveram que se esconder, como eu falei, se reunir até em cavernas para continuar mantendo a fé. Houve também lutas contra heresias e filosofias pagãs. Foi essencial na época dos apóstolos essa luta contra heresias. Então a gente vê muito isso em Paulo, né? Gálatas mesmo, né? Uma carta contra a heresia, por exemplo, do gnosticismo. Não vou entrar muito. Mas vão pegando talvez essas palavras-chave que eu estou falando, né? Não vou adentrar muito, mas depois vocês podem tanto perguntar quanto pesquisar, quem não conhece. Uma heresia muito forte foi o gnosticismo, que basicamente, né, não considerava Jesus homem, né, encarnado. Então era muito místico, né, uma coisa muito espiritual, mas era contra a questão material e criminal. E filosofias pagãs que vinham principalmente dos gregos, né, as ideias gregas que enfatizavam muito a questão humanística, do homem no centro. E os apóstolos e os pais da igreja que vieram depois, eles lutaram muito contra isso para que não se infiltrasse na igreja. Mas muitas comunidades tiveram isso, né, forte, e se infiltraram mesmo. A gente vê lá mesmo em João, em Apocalipse, nas cartas das igrejas, né, alguns problemas em relação a isso. E essa luta, né, contra heresias que queriam, filosofias pagãs que queriam entrar na igreja, gerou um ponto que foi uma organização mais formal. Então talvez o medo, né, de que a igreja fosse contaminada, que deixasse as pessoas mais livres e elas se contaminassem por essas heresias, começou então a eles entenderem que precisavam de uma liderança mais forte, mais atuante, né, que desse mais diretivas
para que esses membros não se perdessem. E aí começa, né? Lá no segundo século, uma divisão mais clara de clero e leigos. Então, uma classe, né? Como se fosse a classe sacerdotal do Antigo Testamento. Uma classe que agora ela tinha mais privilégios, né? Ela tinha mais autoridade. Então, ela estaria ali à frente da igreja para, né, combater qualquer heresia ou qualquer filosofia que adentrasse. E aí vai se separando mais, né? Então existe essa classe de leigos, seriam os que ouvem, né? Aqueles que não têm nenhum ministério, daqueles que eu falei, né? Dos 5 ministérios. E o clero, né? Seriam os pastores, os mestres, os apóstolos, né? Os profetas. Então começa a haver essa separação mais nítida. Mas tudo isso de forma sutil, né? Isso vai demorar uns 200 a 300 anos para se tornar lá, por exemplo, a Igreja Católica, que eu vou falar depois. Mas vai começando aí no segundo século. E por conta também da luta contra essas heresias, vai começar a se pensar numa doutrina mais complexa e na formação do cânon. Cânon o significado da palavra é uma régua de medir. Essa régua de medir seriam os livros que seriam considerados agora no Novo Testamento para dar direção à igreja. Então, na época, existiam vários livros, várias cartas, principalmente cartas, né, que eles trabalhavam muito com isso, de diversas pessoas ligadas à igreja, de profetas, de mestres, né? E aí eles começaram a se reunir, né, as lideranças das igrejas, das comunidades, para se pensar como faria, né, esse Novo Testamento diante de tanto material que eles tinham. Então, basicamente, a ideia central foi: a gente vai manter, né, como regra de fé, os livros que tiveram algo a ver com os apóstolos, tiveram uma influência dos apóstolos ou uma redação deles. Então, a gente tem os evangelhos, as cartas de Paulo, né, como eu falei, Paulo aqui também foi considerado um apóstolo, né, e as cartas de João, Pedro, que eram apóstolos. Então, essa questão apostólica ela ficou muito forte na formação do cânon. E a gente vai ter outros livros, né, considerados apócrifos, que não entraram, mas que, para estudo histórico, tudo são ainda considerados. Mas esse cânon também ele vai demorar um pouco para ser formalizado. Ele vai começar a ser pensado aí no segundo século, vai no terceiro, lá no quarto, que ele vai ser formalizado como o Novo Testamento que a gente tem hoje. Quarto século, né, a partir do ano 300. A igreja ela já tem uma expansão grande. A igreja de Roma, a igreja cristã, né, de Roma, era mais forte. Então, do centro, né, inicialmente o centro era Jerusalém, e aos poucos foi sendo transferido para Roma, porque era a igreja que mais tinha pessoas, que mais tinha condições financeiras, né, e foi se tornando esse centro. Isso é importante para entender porque, né, que a igreja católica ela vai se estabelecer em Roma. Então, essa igreja, né, que estava ali sendo perseguida até o terceiro século, quando chega em 313, o imperador Constantino, ele vai criar uma lei chamada Edito, que vai proibir agora a igreja de ser perseguida, né, pelo Estado. Então ela vai poder, de certa forma, né, respirar tranquilo, se reunir publicamente, não vai ter problemas em relação ao Império. Então Constantino, ele, né, tem uma história um pouco polêmica, né, mas ele diz que teve uma visão, né, de Jesus, da cruz, e por isso
né, foi convertido para o cristianismo e liberou aí agora já chamada, né, religião cristã para sepulcro. A partir daí começa a ser formalizada a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa Igreja Católica ela vem, né, desse desenvolvimento da Igreja. Vamos entender os termos, né? Como a Igreja Católica se forma. Então, romana, porque ela nasceu em Roma, como eu falei, Roma agora é o centro, né, da Igreja cristã. Católica, no sentido de universal, porque a Igreja se entendia, né, com esse propósito de ser universalizante, né, de ir a todos os povos. Apostólica, porque se entendia também que a doutrina era baseada nos apóstolos. Então, esses termos foram por causa disso. Aí, os rumos que ela tomou lá na frente, né, como muitos aqui sabem, aí foi uma questão progressiva. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela vai se estabelecer nesse quarto século e vai começar um crescimento muito grande, né, principalmente no final do século, que vai se tornar inclusive a religião oficial do Império. Então ela deixa de ser perseguida, primeiramente, e depois ela se torna a religião oficial do Império Romano. Então é como se o governo brasileiro hoje falasse, né, fizesse uma lei hoje e falasse, não, o cristianismo hoje é a nossa religião, é a religião que a gente vai estabelecer, né, como princípio das nossas políticas, nossas leis e pronto. As outras religiões não deixam de ser permitidas, mas a principal, o foco nosso vai ser o cristianismo. Então foi o que eles fizeram. O Império Romano agora, a partir de então, seria o Império Romano cristão. E a partir daí vai entrar muitas coisas que não tinha nada a ver com o princípio, né, inicial. A gente vê, infelizmente, né, corrupção vai entrando, né, questão de poderes, se torna a instituição mais rica de todo o Império Romano, a Igreja cristã. A instituição que mais tem terras, que terra na época era o ouro de hoje, era o que mais dava dinheiro, e mais poderosa em questão de influência política. Então, o imperador, por exemplo, ele só se mantia a partir daí se ele fizesse aliança com agora o Papa, né? O Papa vai ser estabelecido como a autoridade maior, né, da Igreja, e tinha que fazer aliança com o imperador. Então, era o Papa e o imperador que governavam o Império Romano, não só Roma. Quando a gente fala império, a gente está falando de várias regiões, vários países que eram administrados por Roma. Esse Império Romano ele vai sofrer uma crise, mas ele depois, né, na Idade Média, ele vai tomar uma outra forma e vai se aliar inclusive com outras religiões. Então vai ter mais heresias reinando, porque outras religiões pagãs vão entrar, vão trazer idolatria. Então, né, a questão da idolatria também é progressiva, essa questão, né, da adesão dos santos, do culto, né, da adoração, vai ser aos poucos sendo infiltrado e a igreja ela vai aparentemente perdendo seu foco. Mas, como eu falei, mesmo nesse tempo que a gente vê tantos problemas, eu não creio que Deus, né, parou de agir e teve sim pessoas que mantiveram, né, sua fé. E embora, né, os livros e a história retrate mais a parte negativa, mas com certeza teve pessoas, né, fiéis. Que inclusive faz, né, parte dessa conclusão que eu elaborei aqui, né, isso que eu estou falando. Então a Igreja de Jesus, ela é o seu corpo na terra. Ele mesmo disse isso. Formado de indivíduos limitados naturalmente,
mas ao mesmo tempo por grande potencial dado pelo Espírito Santo. Então a igreja ela foi formada, né, lá no início pela ação do Espírito Santo. Infelizmente, talvez ao longo da caminhada, muitos se esqueceram disso, né, e quiseram fazer na força do seu braço. E aí deu vários problemas. Mas o Espírito Santo, né, conduzindo, a gente vê que ele uniu as pessoas, ele manteve, ele levou pessoas a dar, né, até das suas posses, mas foi obra dele. Então, em meio a acertos e erros, não podemos deixar de ver, eu gosto desse termo, fio condutor da história conduzido por Deus. Então, ele, né, Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem esse fio condutor. Que, como eu falei, muitas vezes a luz, ela é muito aparente quando foi na igreja primitiva, ou ela parece ser um fiozinho, né, muito pequenininho, ali como foi na Idade Média. Mas estava lá, né? Em todas as épocas ele teve seus fiéis e continuará tendo até o fim. Amém? Amém. Mas eu creio que o desafio, né, do nosso tempo é que estes fiéis, né, se conectem em espírito e verdade e deem testemunho de unidade para que ele venha. Amém. Então essa questão, né, principalmente da comunhão, que eu falei lá atrás, então ela é essencial para dar esse testemunho. Então talvez a época que a igreja mais deu, né, a sociedade viu o testemunho da igreja, foi naquela época porque a gente viu, eles estavam ali reunidos, tinham tudo em comum, né? Que era algo surpreendente, é algo surpreendente. Você pegar pessoas tão diferentes, de classes sociais, de gênero, né, de ideias tão diferentes, e fazer agora essas pessoas se unirem em torno de uma causa, andarem juntas, né, tendo seus conflitos, porque a igreja primitiva com certeza não era ausente de conflitos, mas, né, sabiam resolver, sabiam ali como lidar com eles, e isso foi avançando a igreja. Então esse testemunho, que é lá o início, né? Ser-me-eis minhas testemunhas. Então, eu creio que o propósito da igreja, né, igreja que somos nós, é darmos esse testemunho, né, para que Jesus venha. Como foi a oração de João 17, né? Ele falou que nos faria um para glorificar, né, o Pai e concluir a sua obra, né, na terra. Então eu usei, né, mais essas duas fontes, né, assim, principalmente o que eu falei aqui, tá baseado nesses dois livros. Essa história da igreja cristã, inclusive do CPP, né, que estuda sobre ele, e o cristianismo através dos séculos também, muito bom, o Ricardo. E eu incentivo vocês a estarem, né, estudando sobre a história da igreja. A gente aprende muito, eu considero assim, principalmente o testemunho das pessoas que viveram, né, naquelas épocas. Eu acho que é essencial para a gente ter contato com esses testemunhos. Eu acho que cresce muito a nossa fé. Então, quando você pega pessoas lá que estavam, né, sofrendo perseguições, mas mantiveram esse testemunho, né? Eu acho muito impactante, assim, acho que agrega muito para a nossa vida, para a nossa fé. Né? A gente não pode deixar a história da igreja de lado. Eu gostei muito do versículo que Eliette colocou, né? No cartazinho ali, até anotei aqui, que está em Jó 8,8. Pergunta à geração anterior e considere que seus pais aprenderam. Então nós, como geração, nós não podemos ser orgulhosos, né, por conta de toda a nossa tecnologia, todo o conhecimento que a gente tem, achar que nós, né, temos tudo, sem considerar o que as gerações anteriores fizeram e conduziram até aqui. Nós estamos há 2000 anos nessa história e ela chegou até nós, o Evangelho chegou até nós. E foi por causa de pessoas que foram ser testemunhos, que foram passando umas para as outras, né? E chegou até nós.
de Jerusalém lá, daquele pequeno grupo de 120 pessoas, chegou hoje até nós. Então isso é maravilhoso considerar, eu acho que isso também faz a gente glorificar a Deus, porque Ele está conduzindo todas as coisas. Amém? Amém. Obrigada pela atenção. Está comigo. Amém.